Eu quero ler com você 1 Samuel. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. 1 Samuel, nós vamos ler apenas um versículo. Aleluia, glórias ao Senhor. Glória a Deus, né? Deus seja louvado na minha e na sua vida. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20 diz assim: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o que tenho pedido ao Senhor. Amém? Somente até aí poder se assentar glorificando, exaltando e bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Aleluia, glórias ao Senhor. Eu queria estar falando um pouquinho sobre a jornada, não da Ana Rosa, que está aqui nos honrando com a sua presença, não da Ana Luísa, mas da Ana que a Bíblia fala que foi mãe do profeta Samuel, né? E vemos que tudo passa pelo período, amém? Do tempo. A nossa vida, o nosso trajeto, nossos objetivos, né? Passa pelo tempo. E o tempo muitas das vezes corre muito rápido, né? Por isso que a Bíblia orienta os jovens a aproveitar ao máximo na presença do Senhor, né? A sua força, aproveitar para buscar a Deus, para estar na presença do Senhor, porque o tempo ele voa. Um dia as donzelas aqui vão ficar velhinhas, né? Eu já estou velhinho, né? Glória a Deus. E um dia nós vamos deixar essa terra. E se nós vivêssemos a nossa vida cada dia pensando: poxa, eu posso morrer amanhã, posso morrer hoje mesmo. Porque se você for no cemitério, você vai ver lápides de várias idades. Você vai ver lápides de bebê, você vai ver lápides de adolescente, de jovem, de adulto, que prematuramente foram embora do mundo rápido. Entende? O que eu quero dizer com isso, Ana Rosa? Eu quero dizer que um momento como esse nós não podemos desperdiçar de ouvir a palavra de Deus. Um momento como esse que nos traz vida, que foi o louvor que nós cantamos aqui, o louvor da água que jorra para a vida eterna, que é a palavra de Deus. Essa água que jorra do trono de Deus é a palavra de Deus. Ela é espiritual. E quando nós tomamos posse dela, quando nós ouvimos ela, estamos ouvindo a voz de Deus através de alguém. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. E quando Deus está falando, nós ficamos o quê? Quietinho, ouvindo, atento, porque Deus está falando ao nosso coração. E Deus quer o melhor para mim e para você. Deus não cumpriu promessa na vida de quem não deu muita importância para Ele. Se você ler a Bíblia, você vai observar que só quem viveu promessa é quem esteve na presença dEle, quem obedeceu a Ele. Deus não dá promessa para desobediente, mas Deus também permite que certas coisas ocorram na nossa vida para aprendizado. Porque às vezes nós pensamos, né? Hoje eu vou comprar aquele microfone ali, um microfone bonito e tal. Às vezes eu quero comprar aquele microfone, mas Deus me dá uma... Aí Deus quer outra coisa, Deus quer um pouco melhor, quer algo melhor. Deus não pensa como eu, Deus não pensa como você. Nós não podemos ficar frustrados quando as coisas vêm, né, ao contrário na nossa vida. Isso aconteceu com Ana. Ana era sincera diante de Deus. Ana sacrificava. Ana vivia uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor.
ela ia com o seu marido, Eucana, para estar se dedicando ao Senhor. Aleluia, no templo. Versículo 4, sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, a sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Quem tornou Ana estéril? Estéril é não dar luz, estéril é não poder ter filho. Quem foi que permitiu não ter filhos? E ela não tinha filhos. Mas o texto é bem claro em dizer o motivo porque Eucana se levantou contra Ana. Eucana não se levantou contra Ana porque Ana não poderia gerar promessa. Eucana se levantou contra Ana, aleluia, porque... Desculpa, Penina se levantou contra Ana porque, na verdade, Eucana, o seu esposo, o esposo de Ana, estava dando a maior porção para Ana. Então houve uma inveja. O texto é claro em dizer isso. Eu vejo poucas pessoas falar sobre isso. Eu estou falando coisa aqui que não foi falado ontem nada. Tudo revelação. E nós vemos aqui que o texto é bem claro. A porção excelente. Ana era destaque dentro de casa, embora ela não tinha dado promessa para o seu marido. E Penina a invejou. Penina perseguiu. Penina foi implacável contra Ana. Foi injustiçada. Ana foi injustiçada. Ana não se levantava um ai contra, aleluia, Penina. Você não vê no texto Ana brigando com Penina. Você não vê no texto Ana discutindo com Penina, se lamentando pelo que Penina estava falando. Não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não cita nem que Ana foi até o marido para falar mal de Penina. Não, a Bíblia não fala isso. Olha só que mulher sábia. Que mulher sábia Eucana tinha. Que mulher sábia esse camarada tinha dentro de casa. E eu quero dizer aqui que muitas pessoas nos observam você. Que é outra revelação aqui também. Que na verdade, o seu testemunho, Esther, o seu testemunho dentro de casa, o seu testemunho, Ana Rosa, o seu testemunho dentro de casa, você sendo luz. Eu quero ir para a igreja. Aí você pega a Bíblia e vai para a igreja, né? Isso é testemunho. Você orar, isso é testemunho. As pessoas estão te observando. E aí o que acontece? Papai que está desviado, mamãe que ainda não está caminhando com Jesus, qualquer parente que esteja te observando, que está fora da presença, está avaliando você, se você realmente vai estar levando a sério Deus, se você realmente é dedicado a Deus. Você é observado, as duas são observadas, a Ana Luísa também é observada, eu sou observado, todos são observados. E aí, o testemunho fala muito mais alto do que as palavras. Então, o que eu vejo aqui? Ana não falou um ai, nem oração contra Penina, mas ela colocou no altar tudo que ela estava passando diante de Deus, sem citar nome, sem citar circunstância. E aí eu digo para você, irmãos, qual é o problema? Qual é a dificuldade? O que você deseja no teu coração? O que você quer que Deus conceda para você? Porque a Bíblia diz aqui, aleluia, que Ana, aleluia, no versículo, diz assim, versículo 9: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo. O sacerdote de Deus estava ali. Versículo 10 diz assim: ela, pois, com uma amargura de alma, a sua alma estava triste, amargurada,
É como o próprio evangelista falou aqui, há momentos que ficamos assim. Olha como é que Deus testifica a palavra, né? Vou chegar lá em Mateus ainda, calma. Nós vamos chegar lá. E aí a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que o sacerdote está ali. E ela estava amargurada. Mas mesmo amargurada, ela não desistiu de estar na presença de Deus. Ela orou. Está escrito aí, versículo 10. Ela orou ao Senhor e chorou. E a Bíblia diz, abundantemente. Sabe o que isso significa? Ela se derramou no altar. Ela colocou tudo no altar, Ana Rosa. Ela colocou tudo no altar, Estela. Olha aqui, ó. Deus está aqui, ó. Eu passo por isso, não gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assado, eu gostaria que as coisas mudassem, eu gostaria que tudo fosse diferente, eu gostaria que o Senhor entrasse com providência. Foi isso que ela fez. Ela colocou no altar, Senhor, não tenho em quem confiar, só no Senhor, só no Senhor. Eu só posso confiar no Senhor. E ela está orando. E Deus está o quê, Ana Rosa? Deus está assim, ó, olhando e ouvindo a oração de Ana. Está ouvindo a oração de Ana, Daniel. E está ali orando, se derramando, confiando plenamente em Deus, a sua causa, mesmo aflita, mesmo com dor, mesmo com circunstâncias terríveis na vida dela, que ela estava passando, pela perseguição que ela estava passando. Uma mulher perturbando a mente dela, e dentro da igreja, não é em qualquer lugar, dentro da igreja. É pior, né? Alguém que vai para sacrificar a Deus, não vai para criticar o irmão, não vai para caluniar, não vai para derrubar, não vai para dizer coisas negativas. E aí é que entra Mateus capítulo 7, verso 1. Não julgueis para não seres julgados, da mesma medida que julgados, sereis o quê? Julgado. Então é melhor ficar com a boca fechada. E nisso Ana era muito sábia. Porque você é calado e calada, né? O silêncio responde mais do que 1000 palavras. O seu silêncio fará com que Deus responda por você. É diferente. Isso que significa o quê? Confiar. Confiar plenamente em Deus é isso. Aonde eu não alcanço, aonde eu não posso agir no coração das pessoas, aonde só Deus pode ir, é nele que eu tenho que confiar. Não é em mais ninguém, não é na minha força, no meu braço. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia, né? Eu não posso confiar na minha força, senão eu estou lascado. Eu tenho que confiar em quem? Em Deus. E colocar minha causa diante dele. E é isso que ela estava fazendo. Amargurada, chorando muito, se lamentando, versículo 11 diz assim, e fez um voto. Sabe uma coisa que Deus ama, Ana Luísa? Voto. Sabe uma coisa que Deus gosta? Voto. Pastor, que isso? Eu provo para você que Deus ama voto, Deus gosta de voto. Malaquias 3, a Bíblia diz, né? Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Só que ali, o ato profético não é só em dízimo. Deus está falando em tudo. Ele toca em tudo, abençoando tudo, em todas as esferas. Olha essa coisa tremenda. Deus, ele faz promessa, mas para aquele que faz o quê? Prova dele. Quando você faz um voto, você está fazendo prova de Deus. Mas você fizer um voto, você cumpre o seu voto. Senhor, se o Senhor me der um emprego, um exemplo, estou dando um exemplo, porque tem um monte de gente que é ingrata. Deus dá emprego, mas não honra a Deus. Vai ficando estranho, né? Deus faz uma cura, um milagre, a pessoa sai da igreja. Deus liberta, né? A pessoa anda de qualquer maneira, não quer andar segundo a vontade de Deus, não quer se humilhar, não quer deixar Deus trabalhar, não quer deixar Deus fazer a obra. Então, irmãos, a Bíblia diz que tudo é uma entrega. Se você estiver disposto a entregar tudo a Deus, e não duvidar no teu coração e crer que Ele vai te dar uma resposta, por isso que está escrito, né?
Por isso o diácono leu aqui, né? Batei e será o quê? Aberto. Aquele que pedir será o quê? Nesse contexto, logo a gente vai falar, é que nós temos que entender como Deus agiu com Ana aqui. E você vê uma testificação do Velho e do Novo Testamento. Você vê uma concordância de como Deus age. E tudo que você tem que fazer, sabe o que é? Orar da forma certa, não da forma errada. Como é que eu chego diante de Deus? Faz como Ana, se humilha. Tem gente que ora a Deus, parece até que está falando com um amigo qualquer, com um colega qualquer. Deus não é qualquer um. Deus não tem obrigação nenhuma, nem comigo, nem contigo. Deus, Ele faz para aquele que é fiel. Para quem é desobediente, Deus não faz. A porta que Ele abre, Deus é capaz até de fechar. Só para chamar a atenção da pessoa. Eu fechei porque tu não me dá atenção. Para ver se você me dá atenção. Você sabia que é assim que Deus faz através deles? É, irmãos. Para tentar chamar para a intimidade. Que as pessoas hoje estão generalizadas. As pessoas hoje estão tratando Deus como se fosse qualquer pessoa. Deus me dá isso, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas não intercede pelo próximo. Não pede perdão pelos pecados. Não se humilha diante de Deus, porque Ele é o Criador, tem que se humilhar. Não agradece a Deus por todos os feitos que Ele fez, porque na oração tem que ter isso. Gratidão. O Pai Nosso, Jesus deixa isso claro, Mateus 6. Mas, infelizmente, a gente dá amnésia, esquece. E vemos claramente que o Pai Nosso está embutido na história de Ana. Porque a humilhação dela foi tão grande que ela chegou a chorar e se humilhar diante do Senhor. E olha o que diz aqui, versículo 11. E fez o voto dizendo a Ana. Não é você não, Ana Rosa. Nem tu, Ana Luiz. É a Ana da Bíblia, tá? Glória. Dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva. Olha só como ela se coloca. Eu sou serva. Não sou ninguém, não sou nada. Sou uma simples serva. Eu estou à disposição, é isso que ela está falando. Eu estou à disposição do Senhor. Estou aqui. Eu estou aqui diante do teu altar. É isso que ela está falando. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui sacrificando. Estou toda moída, toda arrebentada. Eu estou aqui, só o Senhor sabe. Homem nenhum sabe, homem nenhum entende. Mas eu estou aqui diante do Senhor. E ela diz: se atentares benignamente, atentares à aflição da tua serva, de mim te lembrares, a tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Ou seja, Deus, se tu me der um filho homem, aí ela começa: ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Ou seja, todos os dias da vida do meu filho pertencerá ao Senhor. Eu darei ele ao Senhor. Ele é consagrado ao Senhor. Ou seja, ela já estava consagrando um pedido de oração que Deus ia dar para ela antes de receber a vitória. Lembrando, ela não estava com a bênção na mão, mas ela estava crendo que Deus ia dar para ela. E ela antecipou, dizendo: eu te darei todos os dias da vida dele, ele servirá ao Senhor, ele será do Senhor. Quando alguém está disposto a sacrificar o eu, a própria vontade, o ego, sabe, a prepotência, a soberba, quando alguém está disposto a colocar tudo no altar e deixar Deus, está na tua mão, faz o que o Senhor quiser. Deus abençoa. E ela diz aqui: sobre a tua cabeça não passará navalha. Normalmente não se passa navalha sobre Nazireu. E ela faz um voto de Nazireu para o seu filho. Olha que tremendo. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, sabe o que significa isso? Perseverando ela em orar ao Senhor. Ela não parou de orar, Esther. A van chegou, glória a Deus, mas Deus sempre manda o melhor. A van chegou, mas chegou o ônibus, não chegou?
Você foi sentado ou em pé? Sentada. Deus não respondeu minha oração? Respondeu, só que da forma dele, do jeito dele. Porque, sabe o que eu vejo? Eu vou dar um exemplo só aqui, tá, Esther? Que muitas das vezes, o que eu vejo aí, é que esses motoristas de van são tudo meio perdidos, meio aéreos. Não tem regra de trânsito para eles. Então Deus poderia estar dando um livramento. Deus poderia estar dando um escape. Porque Ele age da forma certa, na hora certa. Então Ana estava esperando o prometido, a sua vitória, a sua promessa. E a Bíblia diz aqui, ela perseverou-se em oração, Eli observou a sua boca. E eu vou acelerar aqui dizendo, ele achou que ela estava embriagada. Ele achou que Ana estava cheia de vinho. Porque ela soluçava, porque ela orava, ela não conseguia falar direito. Você está entendendo, Ana Rosa? Está entendendo, Esther? Está entendendo, Daniel? Ela orava e quase não se entendia o que ela se falara. E o sacerdote estava olhando. Mas sabe o que é outra revelação? Sabe o que Deus me mostra aqui? Que quando ele julga Ana, diz, olha o que ele diz para Ana: até quando estarás tu embriagada? Versículo 14. Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana lhe respondeu, olha a resposta dela ao sacerdote: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Meu Deus do céu. Ela conseguiu, olha só, ele não conseguiu ouvir o que ela falara, porque as palavras não saíam direito. Mas para responder Eli, Deus permitiu ela falar normalmente para ele: não, meu Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Submissão à autoridade. Às vezes a autoridade pode estar até errada na forma que fala com você, na forma que vai até te instruir. Às vezes a autoridade é até rigoroso com você. Mas quando você entende que Ana não rebateu um julgamento precipitado vindo da autoridade daquela época, que era o sacerdote Eli, ela demonstrou-se alguém que estava submissa à autoridade. Aleluia! E eu vou dizer para você, Deus está observando. E Deus está observando o que Ana está fazendo durante o culto. Deus está observando o que cada um está fazendo. Deus está observando se realmente somos merecedores ou não. Olha, meu irmão, eu quero dizer que esse trajeto que ela está batendo era de ano em ano. Sofrendo, calúnia, chorando, se lamentando e crendo na promessa. E eu vou dizer para você, nem tudo que não deu certo agora quer dizer que não vai dar certo amanhã. É porque não é o melhor de Deus ainda para você. E aí a Bíblia vem para mim dizer, porém, diz assim, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, ou seja, de Satanás, porque a multidão dos meus cuidados, o meu desgosto, tenho falado até agora. Então, respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Mediante a autoridade da época, mesmo ele estando errado no julgamento dele, nós vimos aqui a leitura, inclusive o seu Jackson José testificou dizendo, leu o mesmo texto, falou comigo ali, que o texto que o evangelista Damião leu era o texto que ele ia ler. Olha que coisa maravilhosa, Deus está testificando a igreja o que ele quer falar e como ele quer a palavra dele hoje. Por isso nós não devemos julgar ninguém, irmãos. Não deu certo, não bota a culpa no outro, não. Não deu certo, mas vai dar certo lá na frente, porque eu creio em Deus. Eu sei que Ele está preparando e está gerando a minha vitória. Aleluia, glória ao Senhor. Então entenda que depois que Ele profetiza essa vitória,
a Bíblia diz que Ana concebeu no tempo. E sucedeu que passando algum tempo. Não foi muitos anos, não foi algum tempo, tempinho. Concebeu Ana e deu à luz a um filho. Entenda. Faça as coisas na obediência. Faça as coisas dedicando sempre ao Senhor a prioridade. Ame ao Senhor. Demonstre isso para Ele. Se derrame diante dEle. A forma que você se apresenta diante dEle em oração vai determinar se realmente a vitória virá ou não. Vai ser a forma. Não é o quanto você tem para dar de dízimo. Não é o quanto você tem para dar de oferta. Não. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em saber quem está disposto a me buscar de verdade. Quem está disposto a se derramar e confiar em mim. Porque o Senhor está disposto a mudar quadros. O Senhor está disposto a mudar vidas. Está pensando, Esther, que seu José sempre foi da igreja? Seu José, quantos anos o senhor tem de igreja? Fala para ela aí. Mais ou menos, chutando, no chutômetro. 10 anos. Quantos anos o senhor tem? 67. E aí? Então não faz muito tempo, né? Faz pouco tempo que ele se decidiu para o Senhor, desceu as águas, mas ele passou a vida dele no mundo, bebendo, né? Perdeu documento, sabe lá quantas vezes, nem ele lembra, nem ele sabe, não dá nem para contar no dedo quantas vezes perdeu documento na rua, né? Por quê? Porque viveu no mundo. Mas se José está aqui 10 anos para cá, à toa? Não. Tinha alguém orando por ele. Tinha alguém sacrificando, tinha alguém pedindo a Deus, Senhor, nas tuas mãos. Se ele for contar os livramentos que ele teve de carro, quem olhasse para o carro, eu lembro de um que, meu Deus, não tem nem como. Ali na América, quem olhar, falei, quem estava dentro desse carro aí morreu. Saiu só com um corte aqui, ó. Aí ele tem uma marca aqui, que é uma lembrança só. Mas sabe por que eu estou contando essas coisas? Porque da mesma forma que eu orei para ele estar aqui, e ele está aqui, graças a Deus não bebe bebida forte, oferecer suco para ele, ele até suspeita, ele fica olhando para ver o que é, se é batida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Bebe água, só bebe coisa natural. Ele não quer saber de bebida. Se passar com bebida na frente dele e ele sentir o cheiro, ele sente nojo. Mas sabe por quê? Porque alguém orou, alguém começou a orar, alguém começou a interceder. Senhor, salva, ajuda ele. Agora eu estou orando pela minha mãe, continuando, minha mãe. Mas eu creio que antes dela descer a sepultura, vai aceitar a Cristo em nome de Jesus. Porque eu não aceito, eu prefiro perder ela para Jesus do que para o diabo. Esse é o meu pensamento, e essa é a realidade. Por isso eu estou falando aqui hoje. Se vocês que são novas hoje, né? Você também, Telzinho, Arthur, o pequenininho lá, você também, seu Guilherme. Vocês orarem a Deus, Senhor, perdoa o meu pecado, Senhor, me ajuda, Senhor, toma minha família nas tuas mãos, Senhor, profetiza que minha mãe vai ser uma mulher de Deus, Senhor, profetiza que meu pai será um homem de Deus, Senhor, eu vou estar todos os dias na tua... Senhor, eu vou buscar na tua presença. Faz um voto com Deus. Senhor, quarta, sexta, domingo eu estou na igreja. Faz um voto com Deus. Isso é voto. Eu vou honrar o Senhor quarta, sexta, domingo. E eu creio que Deus vai mudar. E eu vou continuar o meu voto. Porque o meu voto não limita a vitória. Porque eu vou receber vitória, eu vou parar o meu voto. Não, eu vou mais ainda ser mais forte na presença de Deus e honrar mais ainda o meu voto na presença do Senhor. Porque o Senhor é fiel e justo para cumprir promessa na minha e na tua vida. Não deixe a promessa passar. Não deixe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não morra sem viver a promessa, gente. Deus enviou Jesus para salvar todos,
para todos viver debaixo de uma promessa, vivendo promessa. Mas para isso nós temos que buscar o Senhor constantemente. Eu quero encerrar dizendo que Ana não só teve Samuel. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Ana tem muito mais filhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês que Deus é fiel para cumprir a palavra dele, mas para os desobedientes não, só para obedientes. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus por esta rica oportunidade de aqui estarmos na sua casa. Agradeço os irmãos que estão na live. Vamos orar? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa buscando a tua santa e gloriosa presença. Pedimos, ó Pai, perdão por nossas transgressões, por aquilo que falamos, por aquilo que nós, ó Deus querido, muitas das vezes sem pensar, ó Deus, acabamos, ó Pai, transgredindo diante do Senhor a tua palavra de Mateus, capítulo 7. Que nós não venhamos a julgar, porque o Senhor é aquele que julga. Por isso, ó Pai, nos ensina, ó Pai, a sermos segundo o teu coração e a fazermos segundo a tua vontade. Que possamos crer na promessa. Que possamos crer, meu Pai, que honrando ao Senhor, o Senhor irá nos honrar. O Senhor irá corresponder às orações. Por isso, ó Pai, toma cada petição nessa noite, cada pedido. Esse pai que precisa ainda ter um encontro com o Senhor Jesus. Esta mãe que precisa ter um encontro com o Senhor Jesus. Traga paz nesse lar. Abençoe este lar, esse irmão que está perdido nas drogas. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como concedeste a oração, ó Pai, de cada um de nós neste lugar, concedente a vários propósitos que já recebemos as vitórias, eu creio que o Senhor vai atender a oração de todos. Porque toda oração é atendida quando se vivencia a propósito. Por isso, ó Pai, que o nosso propósito diante de Ti seja honrado. Seja, ó Deus querido, exaltado. Por isso, muito obrigado. Obrigado pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas, ó Deus querido, Deus amado, pelos livramentos que o Senhor tem dado. Ah, Senhor, obrigado, porque a Tua vontade reina sobre nós. Toma o Teu povo que aqui está, a Tua igreja. Toma a missionária Maria, Pai, em nome de Jesus Cristo. Toma ela, Senhor, joga por terra essa enfermidade. Ó Deus querido, Deus amado, toma os ausentes nas Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus querido, visita-nos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor sabe de todas as coisas. Ah, Senhor, que todos estejam bem com saúde. Toma conta, ó Pai, dos Teus filhos. Pai, estamos sendo neste lugar, mas não da Tua presença. Acampa seus anjos ao nosso redor, nos deu livramento, escape, segundo a Tua palavra que diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus recaia sobre cada um de vós que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus diga amém. Amém? Que assim seja, que Deus te abençoe e te guarde. Se Deus é por nós, agindo Deus, podemos todas as coisas. Deus é bom. Não saia sem falar com o teu irmão ali na sala de palmas para Jesus nessa noite. Glória. Oh, não tá indo não aqui. Ah, só esperar.